Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre uma igreja verdadeira. Falamos sábado sobre que se tem uma igreja verdadeira, tem a igreja falsa. Mas nós não vamos nos deter nos aspectos da igreja falsa, mas nos aspectos da igreja verdadeira. Como o próprio Jesus Cristo fala lá em João, que Deus está atrás daqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E ele fala desse aspecto do adorador. E o adorador verdadeiro é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Aquele que se conecta com Deus, aquele que leva Deus a sério, aquele que faz valer a sua vida cristã aqui na terra, aquele que dá valor ao que é sagrado, ao que é santo, a palavra de Deus. A igreja verdadeira também tem os seus aspectos. Nós somos membros do corpo de Cristo individualmente, mas quando estamos juntos como comunidade, como agora estamos juntos, somos a igreja do Senhor. A igreja reunida. A igreja que o próprio Jesus Cristo fez uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se somos a igreja do Senhor, vamos passar por dificuldades, por lutas, perseguições. Pessoas vão nos caluniar, vão ter olhos invejosos, vão tentar nos destruir e nos derrubar, mas não vão conseguir, porque a igreja do Senhor está firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus, a rocha que não será abalada. Os montes serão abalados, a terra será abalada, mas a igreja do Senhor não será abalada, não perderemos, porque somos vitoriosos. Não somos vitoriosos. Vitorioso é aquele time que ganhou um jogo ou uma taça. A Bíblia fala, meus amados irmãos, algo muito maior e melhor. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. Ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, pertencemos ao povo de Deus. Somos selados com o Espírito Santo do Senhor. E Deus estará nos usando sempre. A única coisa que Ele pede de nós é que eu e você estejamos disponíveis. Não adianta alguém ter o dom de cantar, como esse jovem estava aqui louvando a Deus. O outro tocando bateria, o outro violão, o outro no vocal. Não adianta eles terem esses dons se eles não estiverem disponíveis. Ele podia estar sentado aí no banco. E Deus falando com ele. Quero te usar. Ele disse, não, Senhor, minha voz vai ser para outra coisa. Mas a igreja verdadeira, ela dá tudo o que tem para o Senhor. E não quer glória, porque a glória não pertence à igreja. A glória não pertence ao cantor. A glória não pertence ao pastor. A glória pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Por isso, uma igreja verdadeira, o tema dessa mensagem hoje é dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Por gentileza. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer algo muito importante para nós como igreja. Ele diz assim, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, com sua fronte, e vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui neste lugar. Queremos te agradecer
pelo trabalho realizado hoje pela madrugada lá no monte. Como fomos abençoados. Eu, minha esposa, minha cunhada, que estivemos lá com os irmãos. Como foi maravilhoso começar o dia, rendendo glórias, dando graças, louvando o teu nome, bendizendo o teu nome, orando com os irmãos ali. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Vou voltar com a minha família para Cacoal, revigorado no teu Santo Espírito. Obrigado pela escola bíblica hoje pela manhã. Obrigado, Senhor, pela hora do almoço, pelo descanso da tarde. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. E nessa noite nós queremos te pedir. Fala conosco, Pai, ao mais íntimo, ao mais profundo da nossa alma. Nos ajuda a entendermos nesta noite ainda mais o que é tudo para a tua glória. Nos ajuda, Pai, a entendermos isso. Pois entregamos as nossas vidas e essa mensagem na tua direção para que vidas sejam edificadas, exortadas, transformadas pelo teu poder. Pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, em termos bíblicos, glória a Deus significa reconhecer e exaltar a grandeza, a majestade e a santidade de Deus. Expressando em nossas vidas admiração e louvor por suas obras e seus atributos, a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, o seu amor incomparável, o seu poder e a sua misericórdia. A Bíblia nos ensina a dar glória a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a luz, Ele é a clareza da natureza do Pai. Graças a Jesus, já não somos mais ignorantes a respeito de quem Deus é realmente. Até o povo de Israel, que conhecia muito a Deus no Antigo Testamento, os judeus que se converteram passaram a conhecer um Deus muito diferente do que eles conheciam. Um Deus de misericórdia e amor. Um Deus que você não precisa ter distância, como o povo de Israel orava antes de Jesus. Ó Deus de Jacó, ó Deus de Israel, ó Deus dos nossos pais ancestrais. Jesus Cristo, que é a manifestação da glória de Deus, ensinou os seus discípulos a orar: Abba, Pai, Paizinho que estás nos céus. Ele ensinou o povo a ter intimidade com Deus, a intimidade com Ele, porque Ele é Deus. E quando Ele morreu, diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora não precisamos de pastor, sumo sacerdote, nem qualquer líder religioso para termos acesso ao Pai. Temos acesso a Deus todo o momento, todo instante de nossas vidas. Basta abrir o coração, abrir a nossa boca e conversar com Ele, e Ele vai inclinar os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Jesus Cristo, quem nos ensinou isso? Jesus possui uma glória inerente a Deus, porque Ele é Deus, faz parte da natureza dEle. Não há nada que possamos agregar à glória de Deus, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Não podemos. Mas somos instruídos a reconhecer a glória de Deus, a honrar a sua glória, a declarar a sua glória, a louvar a sua glória, a refletir a sua glória e a viver a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Nós lhe devemos toda a honra que podemos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas. Nenhum de nós tem dado a Deus a glória devida ao seu nome. Nós falhamos muito nisso. Eu tenho brigado durante essa minha vida como pastor, e eu tenho pedido muito aonde eu vou, sempre que eu tenho oportunidade de falar, lá na igreja que eu sou pastor, e em outras igrejas, eu digo o seguinte: meu irmão, minha irmã, fuja do aspecto da religiosidade. A religiosidade nunca levou ninguém nem igreja a lugar nenhum. Cuidado para que você não esteja se tornando uma pessoa religiosa. Porque uma pessoa religiosa, ela, sem perceber, deixa de dar glória a Deus. Quem dá glória a Deus é quem é adorador de verdade. O religioso não dá glória a Deus. Ele faz tudo automático. Domingo, 9 horas, temos que ir para o culto. Domingo, 6 horas da noite, temos que ir para o culto. Ele entra na igreja. Ele sai da igreja. Ele entra na igreja. Ele sai da igreja. E ele continua a mesma pessoa. Quando ele está dirigindo, ele não lembra de Deus. Quando ele vê o pôr do sol, ele não lembra de Deus. O nascer do sol, ele não lembra de Deus. Ele só lembra de Deus quando ele vem para a igreja. Quando ele está aqui reunido. Ele só lembra de ler a Bíblia quando o pastor manda abrir a Bíblia para ler. Aquele que vive para a glória de Deus é diferente. Ele come, ele lembra de Deus. Ele bebe, ele lembra de Deus. Ele fala com o irmão, ele lembra de Deus. Ele olha para o próximo, ele lembra de Deus. Ele olha para um pássaro voando, ele lembra de Deus. Isso é Deus que faz isso. Quando ele olha para os pássaros da natureza, ele lembra de uma coisa: eu tenho muito mais valor do que esses pássaros. Apesar de serem belos, apesar de serem lindos, maravilhosos, criação de Deus. Deus os sustenta, eles não trabalham, mas Deus os sustenta. Mas eu valho muito mais do que eles, porque Cristo morreu na cruz para me salvar. Então eu te louvo, Deus. Eu te agradeço, Deus. Eu bendigo o teu nome pelo teu propósito maravilhoso de salvação em Cristo Jesus. Quando você pertence a Deus 100%, você nunca mais será religioso. Nunca mais. Você será servo do Altíssimo. Aquele que Deus usa como canal de bênçãos. Viver para a glória de Deus é dar a Ele o valor maior de todas as coisas. Somos o seu povo e Ele nos criou para a sua glória. Meu irmão, isso é poderoso demais. Quando você está aí sentado e você entender e imaginar que Deus agora está recebendo o seu louvor e a sua adoração. Conhecendo Ele no mais íntimo do nosso ser. Nós precisamos mostrar em nossas vidas a grandeza de Deus. Eu amo as construções dos templos, mas elas não dizem nada da glória de Deus. Esse lugar aqui, eu entendo biblicamente que não é o templo do Senhor. Não é. Isso aqui é uma construção. Se Deus tiver um plano com a igreja aqui, vou falar para vocês uma grande verdade. Deus tem um propósito maior, fala a cada coração. Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Deus tem outra estratégia, como aconteceu já com algumas igrejas. A gente vai embora e vende esse local ou faz uma negociação com esse local. Isso aqui pode ser um depósito depois. Construção, parede, pedra, tijolo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo.
Então essa igreja é móvel, ela fica aqui todo o tempo, mas a igreja do Senhor está nas lojas, nas ruas, nas casas, em todo lugar, glorificando o seu santo e poderoso nome. Esse lugar só é importante quando nós estamos aqui, porque Deus está aqui. Por isso esse lugar é santo para Deus. Porque nós estamos aqui, ovelhas do seu pastos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso damos glória a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo maior. Ganhar almas, dar testemunho, são os objetivos secundários. Se você der glória a Deus com a sua vida, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você vai também evangelizar. Você também vai testemunhar. Você quer ver uma coisa? Quando você não é religioso e você é servo de Deus. Eu sou casado, aí eu faço uma viagem sem a minha esposa. Tiro a aliança, boto no bolso. Agora eu sou solteiro. Ninguém está me vendo. Meu pastor não está me vendo. Minha igreja não está me vendo. O religioso é assim. Ele só é crente na frente dos outros. Por quê? Porque ele dá testemunho para a igreja, para o pastor. Deixa eu ver se tem um crente me vendo. Não tem não? Tô livre. Esse é o religioso. Ele se sente escravizado pela sua religião. O servo de Deus, ele não é escravo, ele é livre. Então, se você é um servo, se nós somos um servo de Deus, que damos glória a Deus, eu posso ir para outra cidade, para outro país. Aonde eu for, eu sou casado. Aonde eu for, eu sou servo de Deus. Porque, meu amado, quem é que conhece a Deus, quem tem esse entendimento de Deus, sabe de uma coisa. Você pode fugir do pastor, dos meus olhos. Você pode fugir dos olhos do seu pai e da sua mãe. Mas a Bíblia diz como nós vamos fugir da presença de Deus. Se eu descer ao mais profundo abismo, Deus vai estar lá. Se eu subir ao mais alto dos céus, Deus vai estar lá. Se eu me esconder na mais densa treva, Deus estará lá. Não há ninguém que possa fugir da presença de Deus. Então, se eu sou servo de Deus, aonde eu estiver, aonde a planta do meu pé pisar, eu sou um servo do Senhor. Aonde eu estiver, eu vou dar testemunho. Eu vou ser um servo segundo o coração de Deus. Tudo que eu fizer, o meu olhar, os meus gestos, a minha palavra, o meu coração, a minha mente, tudo pertence ao meu Deus. E esse meu corpo aqui vai glorificar a Deus todos os dias da minha vida. A igreja verdadeira dá glória a Deus ao adorá-lo. Salmo 95, versículo 6, diz a palavra: venham, venham, fiquem de joelhos e adorem o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. A igreja verdadeira dá glória a Deus ao adorá-lo. Adorar o nosso Deus, meus amados irmãos, é muito mais do que muita gente pode imaginar. Nós criamos, às vezes, algumas concepções que estão erradas, mas não faz mal. Mas é bom que a gente entenda que não é assim. Você quer ver uma coisa? Vamos cantar hoje. Que música? De adoração. Toda música é de adoração a Deus. Quando estamos no culto, aqui bate palma, aqui você levanta as mãos, aqui você canta forte. Tudo é para adorar a Deus. Então nós entendemos que adorar a Deus é aquela música bem calma. Não. Adorar a Deus é qualquer música direcionada a Ele. Nós estamos adorando a Deus. Com que música vamos adorar a Deus? Com essa. Pronto. Mas essa é de bater palma, essa é animada. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve a Deus com saltério, com harpa, com adufes e danças. Louve ao Senhor.
Mas adorar a Deus, meus amados irmãos, é muito mais do que cantar, do que música. Eu adoro a Deus como eu trato a minha esposa, meu vizinho. Eu adoro a Deus quando eu trato as pessoas. A minha vida é para isso. Louvar, cantar e orar a Deus é somente uma parte da adoração a Deus. Eu adoro a Deus quando dou testemunho. Eu adoro a Deus quando eu me arrependo dos meus pecados e os confesso e deixo. Adorar a Deus, meus amados irmãos, é um estilo de vida. Quando eu acordo pela manhã, eu já estou em adoração. Antes de vir para o culto, você já deve estar em adoração. Por isso que aquele que é verdadeiro adorador vai para casa e ele retém o que abençoou a vida dele, o som um pouco mais alto, não incomodou ele. Uma coisa que ele viu no culto, aquilo foi tranquilo. Um irmão que incomodou ele porque ficou sentado da hora que todo mundo estava em pé adorando, não incomoda ele, sabe por quê? Porque ele veio para adorar a Deus. Eu estava numa igreja como pastor e um irmão me procurou no final do culto. Culto uma bênção. Lá na porta ele disse assim: pastor, cara assim, ó. Diga aí, meu irmão. Gostei do culto hoje não. Meu irmão, mas é porque o culto não foi pro irmão. Por isso que o irmão não gostou. O culto foi para Deus. Às vezes a gente acha que nós somos o centro da adoração. Você não gosta de bater palma? Não bata. Não gosta de cantos mais animados? Não cante. Agora não impeça o outro de fazer. Porque ele está adorando a Deus. Deus é tão maravilhoso que ele disse: não julguem para não serem julgados. Então, quando eu estou olhando aqui, na hora do louvor, fico observando, uns estão assim, outros estão sentados, outros estão de braços cruzados. Eu não olho e digo assim: aquele está adorando, aquele não. Eu não faço isso. Sabe por quê? Porque eu não sei. Deus é que sabe. Por isso que a adoração é para Ele. Quer ver uma coisa? Pode ser que esteja assim, ó. Não vejo a hora desse culto terminar. Tá demorado demais. Nossa, sabe, o Flamengo perdeu. Não sei o quê. E você nem sabe se ele está adorando. O outro que está sentado de braço cruzado assim, ó, cabeça baixa, acaba tá triste. Ele está ali, ó. Senhor, abençoa o pastor. Abençoa os irmãos da igreja. Abençoa essa igreja. Por isso que nós não podemos julgar. Só temos que adorar. Louvar esse Deus, glorificar esse Deus todos os dias da nossa vida. E Ele retribuirá para cada um de nós segundo a nossa fé, a nossa vontade, a nossa disponibilidade, o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração. Por isso precisamos buscar esse estilo de adoração, estilo de vida, porque isso, meus amados irmãos, tem a ver, sabe com o quê? Com amar a Deus, amar a sua obra e obedecer ao Senhor. Eu adoro a Deus quando eu obedeço ao Senhor. Tudo isso é para sermos usados para seus propósitos. Quando eu era do mundão, e eu fui do mundão mesmo, e eu andava por essas noitadas da vida aí, bebendo, brigando, fazendo arruaças. As pessoas me procuravam, os crentes, que eu não gostava de nenhum deles. Eles diziam assim: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Eu dizia: meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar o papo. Nem Jesus me ama e nem Ele tem propósito na minha vida, então vá dando fora aí logo. Expulsava todos eles. Mas a maioria deles que me evangelizavam dizia isso: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Até que um dia, quando eu me converti num acampamento, chorando, de joelhos na presença do Senhor, dizendo: Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia que me alcançou. Eu lembrei dessas frases dos irmãos que me abordavam: Jesus te ama. Eu disse: Senhor, eu tenho certeza que tu me amas. Agora diz o teu propósito
para mim. Revela o teu propósito para a minha vida, porque eu não sei. E Deus, em muito pouco tempo, disse: você vai ser pastor. Num culto, pela manhã. Eu disse: eu não, pastor. Deus, não, eu não, pastor não. Não dá para mim. Eu não quero ser pastor. Não vai dar certo. Sabe por quê, Senhor? Meu temperamento é muito difícil. Sou um cara explosivo. Não levo o desaforo para casa. Isso você não levava. Mas agora vai levar. Era isso que Deus estava falando através da pregação. Isso é o seu homem antes de conhecer o meu filho. Agora você é nova criatura. Você agora vai dar outra face. Você vai levar desaforo para casa. As pessoas vão lhe procurar. O estupim do seu temperamento vai acionar. Aquele limite, sabe aquele limite que vai chegando aqui e tem que voltar? O Espírito Santo vai dizer assim para você: ei, baixa a bola. Porque isso aí é comigo, não é com você. Eu vou na sua frente. Você não precisa resolver nada não, deixa comigo, eu resolvo para você. Você agora só vai fazer uma coisa: me servir e glorificar o meu nome. O resto é comigo. Porque quem é comigo, quem está comigo, eu estou com ele. E agindo eu, ninguém impedirá. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. A minha primeira experiência como crente foi um cara me provocando. Me provocando mesmo. Eu já estava no meu limite. Eu procurei meu pastor. Na hora foi algo maravilhoso para mim. Eu procurei ele. E ele disse assim, contei a história. O senhor está vendo, pastor, como eu vou dar um murro no meio da cara. É o meu José antigo querendo falar. Ele disse: eu vou te ensinar uma coisa, não faça nada. Nada? Olha o que ele está fazendo, não faça nada. Porque o servo de Deus, se entender isso, vai só vencer. Ele disse uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. E trouxe para a minha vida até hoje. Quando alguém se levanta contra mim, eu oro por ela. Se alguém levantar uma calúnia, eu oro pelo Senhor, eu abençoo essa pessoa. Ela não sabe o que está falando. Porque o meu pastor disse uma frase para mim que eu memorizei, nunca mais esqueci. José, olhe para mim. Quem é servo de Deus vai entender isso. Se entender isso, está tudo melhor. O mal, pelo seu próprio mal, se destrói. Fica tranquilo que Deus está contigo. E eu esqueci aquele homem, aquela raiva. Deixei para lá. Num culto eu estava pregando. E eu fiz o apelo. E aquele cara, que era do mundão como eu, que estava me provocando, tirando onda, mexendo comigo, veio à frente, chorando, e me deu um abraço, dizendo assim: eu quero esse Jesus no meu coração. Fica tranquilo, Deus está contigo. Dá glória a Ele. Dá glória a Ele. Dá glória a Ele todos os dias. Porque você foi chamado para ser usado pelo Senhor. Ele tem um propósito. Quando Ele usa nossas vidas, Ele usa nossas vidas para a glória dEle. Romanos capítulo 6, versículo 13, diz assim: não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento para o mal, para o pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, preste atenção nesse finalzinho do texto. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Segundo lugar, uma igreja verdadeira glorifica a Deus, desejando parecer com Jesus. Esse é o nosso maior desafio. Ser igual a Jesus. Esse é o grande desafio da minha vida e da sua vida. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mas tem um propósito para isso. E o versículo 2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ser imitador de Jesus é o nosso grande desafio, amados irmãos. No mundo onde estamos vivendo hoje, nesse presente século, nesse mundo que jaz do maligno, ser imitador de Cristo é o nosso grande desafio. Ser imitador de Jesus é ter maturidade espiritual, é nos tornar semelhantes a Ele, na forma de pensar, de sentir, de agir. E eu vou dizer para você, quanto mais você desenvolver a aparência de Cristo, o caráter de Cristo, mais dará glória a Deus. 2 Coríntios 3,18 diz assim: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitamos a Cristo, meus amados irmãos, Deus nos dá uma nova vida, Deus nos dá uma nova natureza, e essa nova vida e essa nova natureza é para sermos semelhantes a Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 11: a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Cheios dos frutos da salvação, que é o mesmo que está cheio do fruto do Espírito. Então tem que habitar em nós, habitar em mim e em você todos os dias. Olha como é difícil. Ser semelhante a Cristo é amar como Cristo amou. É ter alegria, mesmo diante das tristezas, das tribulações e dos aperreios do dia a dia. É ter paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma das coisas que eu mais pedi a Deus por conta do meu temperamento foi: Deus, me dá domínio próprio. Eu preciso dominar meu temperamento. Estava tudo dando errado na minha oração. Eu pedia e vinha mais complicação. Vinha mais gente me provocando. E eu dizia: mas Senhor, está difícil. Hoje eu fiquei por um fio para explodir. E aí eu fui aprendendo na Bíblia: como é que eu quero ter domínio próprio se ninguém me provoca? Como é que eu sei que eu tenho domínio próprio? Como é que eu posso dizer que eu tenho paciência com o meu próximo quando esse cara é gente boa demais? Não discute, faz tudo direitinho, eu não tenho um problema com ele. Eu louvo a Deus que eu tenho muita paciência com fulano. Claro. Eu quero ver aquele que perturba, que provoca, que incita, que difama, que levanta falso. Você ter paciência com ele. Às vezes, não sei se você já ouviu, essa igreja, eu acho que ninguém aqui nunca fez isso não, mas há alguns lugares tem gente que diz: pastor, já tem vontade de dizer assim: Senhor, fulmina fulano. Joga um raio do céu, mesmo na cabeça dele, de tão perturbador que é aquela pessoa. Nós já passamos por isso. De alguém perturbar tanto, de dizer: não tem jeito essa pessoa. E eu quero dizer para você nessa noite, eu já cometi esse pecado também, mas tenho aprendido do Senhor que tudo para o Senhor tem jeito. Aquela pessoa que você diz: eu não vou evangelizá-lo não, porque esse cara não tem jeito. Você também não tinha, mas foi alcançado pelo Senhor Jesus. Então vamos orar por ele, porque a nossa oração será para a glória de Deus. Nos tornar semelhantes a Jesus vai produzir em nós frutos maravilhosos de salvação. Por último lugar, uma igreja verdadeira glorifica a Deus falando dele às outras pessoas. O mundo precisa ouvir do Senhor Jesus através da nossa boca. Não podemos parar de evangelizar, meus amados. Não podemos parar de falar desse Deus maravilhoso às pessoas. Nesse mundo que nós estamos falando agora, que a própria Bíblia nos orienta, nos alerta, nos últimos tempos, serão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, prepotentes, arrogantes,
amigos dos prazeres, do que inimigos de Deus. Essas pessoas também estarão com sede de Deus, com fome de Deus. E nós somos, como igreja, responsáveis por levar esse Jesus ao coração dessas pessoas. Um dia alguém disse para mim: Jesus morreu na cruz para te salvar. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia lhe mandou. Se você encontrar esse texto, me mostre. Ela lhe mandou você converter alguém. Não tem na Bíblia. Por mais inteligente que você seja, por mais entendedor da língua original, o grego e hebraico, você pode ser um crente de 40 anos, você não tem a capacidade de converter uma pessoa. Não tem a ver com a gente. A Bíblia diz que quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E é na hora que tem que ser. Não é na minha hora nem na sua. Uma menina chamada Maristela começou a me evangelizar quando eu tinha 13 anos de idade. Eu já era terrível como criança de 13 anos. Quando eu me converti, meus irmãos, eu orei a Deus para meus filhos não puxarem a mim. Eu disse: Deus, não deixa puxar a mim, Senhor. Um menino de 15 anos que saía numa sexta-feira e voltava num domingo de manhã. E só Deus sabe onde eu estava, mas minha mãe e meu pai não sabiam. Aquela menina começou a me evangelizar. Eu tinha 13 anos. Ela tinha 15. Ela era uma colega da escola. E ela colocou num caderno o meu nome e começou a orar por mim. Com 20 anos de idade. 20 anos. Ela entrou na igreja, primeira igreja batista de João Pessoa, e eu estava pregando para os jovens. Pregando para os jovens. E aquela menina começou a chorar. E eu, besta ainda, como primeiro pregador, dizendo assim: eita Deus, estou com tudo. A menina está chorando ali já, eu já estou com tudo. Eu achando que era com a minha pregação. Era com a pregação que eu tinha preparado. Ela estava ali chorando e dizendo: obrigado, Senhor. Vou tirar o nome dele do meu caderno. Ela me mostrou esse caderno. Meu nome riscado. Ela disse: agora eu vou orar por outro, difícil como você. 13, 14, 15, 16, 7 anos. Ela foi ver o fruto da sua pregação. É porque não é no tempo dela, nem no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Agora você vai encontrar vários textos na Bíblia dizendo para mim e para você: prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Seja tempo ou não, prega a palavra. Seja oportuno ou não, prega a palavra. Prega a palavra. Prega o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, meus amados irmãos, quer nos usar para a sua glória. Ele quer que eu e você tenhamos esse privilégio, pois é um grande privilégio apresentar Jesus Cristo a outras pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Deus quer alcançar mais pessoas. Mais pessoas, meus irmãos, eu digo na minha igreja. Eu digo aonde eu posso dizer. Você não pode ficar confortável com a quantidade de membros que temos aqui. Isso tem que nos incomodar. Eu estou pregando na minha igreja e diz assim: gente, teve gente que me procurou e disse: pastor, não está faltando cadeira, glória a Deus. Teve gente que ficou em pé, glória a Deus. Mas pastor, temos que dar uma parada, não está cabendo, que não caiba. Que o povo fica do lado de fora, vamos colocar um telão. Mas vamos colocar mais gente aqui dentro. Tem muita gente morrendo, indo para o inferno, meus amados irmãos. Vamos povoar o céu com o poder do nome de Jesus. Vamos evangelizar a cidade. Todos os dias.
dizer às pessoas o quanto é maravilhoso servir a esse Deus Todo-Poderoso, para que mais pessoas se rendam aos pés de Jesus e aumente o número de soldados de oração por um mundo que precisa do poder do Evangelho. Eu gostaria de um dia ter a notícia: pastor, não tem mais onde colocar gente aqui nesse lugar. Tem gente preocupado. Tem uma igreja de João Pessoa que eu e Nábila temos a maior alegria de visitar lá, de um amigo nosso. Eles estavam num templo. Preste bem atenção no testemunho. A igreja começou ali com 700 membros. Chegou a 700 membros, eles começaram a perceber que não tinha mais onde colocar gente, fizeram uma galeria. A galeria ficou lotada. A igreja ficou lotada. E algumas pessoas da igreja: pastor, tá bom, vamos parar um pouco de evangelizar. Vamos parar um pouco, pastor, para dar um tempo da gente respirar. E o pastor, líder daquela igreja: não! Deus vai resolver o problema. Deus vai solucionar, isso não é nosso problema. Deus já tem toda a solução. 3 anos depois, nós fomos para um local 4 vezes maior do que aquele lugar. Só tem um problema, não está cabendo mais ninguém. A igreja está batizando 1000 pessoas por ano. Meus irmãos, isso é a glória de Deus. Mais 1000 pessoas salvas. Mais 1000 pessoas libertas. Mais 1000 pessoas glorificando a Deus. Eu disse: pastor Martinho, Deus continue te abençoando. Nós precisamos ficar incomodados com essa cadeira vazia. Podia ter uma pessoa aí assistindo o culto, adorando a Deus, quem sabe conhecendo o poder do Evangelho. Mas é nossa responsabilidade como igreja fazermos isso. Não ponha isso nas costas dos líderes e dos pastores. Eles têm outras preocupações. A igreja do Senhor tem que marchar rumo à vitória, pregando o Evangelho em todos os lugares. E vamos colher os frutos para a glória de Deus. Por isso que uma igreja verdadeira anuncia Jesus em todos os lugares. Uma igreja verdadeira, ela diz que foi salva pelo poder do Evangelho. Uma igreja verdadeira glorifica a Deus adorando. Uma igreja verdadeira glorifica a Deus buscando a semelhança de Cristo. Uma igreja verdadeira glorifica a Deus pregando Jesus no mundo. E que Ele nos abençoe. E que Ele abençoe essa amada igreja. Que vocês unam as mãos no elo perfeito do amor, dizendo à cidade de Guajará-Mirim: nós temos um Deus e somos servos dele. Vem para cá para ser abençoado. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Vamos orar?